a igreja quer que aqueles que somente participam dos domingos possam também ouvir a narrativa. Narrativa esta que prefigura o domingo da ressurreição do Senhor. Com a liturgia do domingo de Ramos, somos introduzidos neste mistério da Páscoa. Páscoa que vai se revelando, Páscoa que vai desvelando de nosso coração todo o medo e toda a angústia. Belíssima a palavra do Salmo de hoje. Meu Deus, por que me abandonaste? Para os pessimistas, esta é uma palavra proferida no momento do desespero. Jesus, exaurido em dor, sentindo-se abandonado por Deus, profere as últimas palavras de desespero. Mas, para aqueles que têm um coração cheio de esperança, neste salmo, Jesus revela a sua confiança em Deus. Pois o brado de Jesus na cruz é o brado de toda a humanidade, porque a palavra abandonar não é um ato de alguém contra alguém. A palavra abandonar no grego significa keréstese, que quer dizer estar sozinho. Jesus sente-se sozinho na cruz. Jesus sente a solidão, pois a humanidade no qual ele foi enviado para salvar, homem e mulher, que conheceu todos os sinais de seu amor, tornaram-se indiferentes. Amados irmãos, recordava na primeira missa de hoje aquilo que ensina o catecismo. Não é o pecado que dá sentido à cruz. Não é o pecado que invoca a justiça divina, mas a indiferença. O pecado, se assim podemos dizer, motivou, sustentou. Jesus, quando olha para a humanidade, do alto do patíbulo da cruz, quando Jesus vê toda a humanidade plasmada naqueles poucos homens que testemunhavam sua prova de amor, ali Jesus tira a sua fortaleza. Jesus não se esvai em dor, mas como diz Paulo, quando estou fraco, aí que sou forte. Carta aos Filipenses capítulo 3. Jesus encontra a sua fortaleza, porque desde o jardim, quando Jesus entra naquela longa e profunda oração, naquela intimidade. Amados irmãos, eu vos exorto, a Semana Santa é tempo de intimidade, é tempo de encontro. A profecia diz que aquele que vem para salvar, vem do Jardim das Oliveiras. Vemos que a narrativa que acabamos de escutar, fala-nos de 3 lugares: o Jardim das Oliveiras, o Palácio de Herodes. Mas antes, a palavra fala-nos da ceia. Jesus vai para o Jardim das Oliveiras, porque deixou para a igreja o testamento, deixou para a sua igreja a fortaleza que o sustentaria na oblação. O nosso caminho quaresmal, o nosso caminho pascal, é um caminho que precisa ser sustentado pela Eucaristia. Só podemos suportar todo e qualquer sofrimento neste mundo quando frequentemente nos encontramos com Cristo na Eucaristia. Jesus sabia que sua igreja, aqueles que iriam com ele para o jardim, precisariam estar alimentados. Meus irmãos, não viemos a este mundo para viver aquilo que é nosso, mas para dar sentido àquilo que é de Deus. E a Eucaristia realiza em nós esta obra. Mas a palavra revela que existem 2 grupos distintos. Durante muitos anos, amados irmãos, muitos padres, muitos pregadores, motivados por uma ideia o tanto quanto errônea, diziam: o mesmo povo que gritou Hosana ao filho de Davi
é o mesmo que gritou: crucifica-o. Mas Deus deu a graça de termos um Papa, antes de ser piedoso, muito sábio. E no seu livro Jesus de Nazaré, sua entrada triunfal em Jerusalém, o Papa situa que há uma distinção. Quem é o povo que acolhe Jesus na entrada de Jerusalém? E quem é o povo que aclama-o, crucifica? Estes, os primeiros, são estrangeiros, homens que conheciam, homens e mulheres que tiveram à vista, tiveram à frente todos os sinais. Estes conheceram Cristo, porque Cristo se deu a conhecer. Estes tiveram a experiência do amor. Estes eram como a samaritana, como os leprosos. Estes foram que na Galileia, Cafarnaum, estes foram muitos que testemunharam. Em contrapartida, aqueles que estavam em Jerusalém. É interessante, amados irmãos, que o Evangelho traz isto. Quando Jesus entra em Jerusalém, desvestido de sua glória, mas revestido da fortaleza. Que intercâmbio de ideias! Jesus se desveste de sua glória, Jesus se reveste da fortaleza de Deus. No lombo daquele jumento, Jesus dá um primeiro sinal do que de fato seria a sua oferta ao Pai, a oferta do escravo que paga o preço para libertar. Jesus é o servo, como nos fala a profecia de Isaías. Jesus é o escravo que continuamente realiza ao seu Senhor sinais. Jesus vem fazer o grande serviço à humanidade. E o Papa Bento XVI também comentava acerca do olhar da fé nesta entrada de Jesus. Se o nosso olhar, amados irmãos, é um olhar puramente humano, um olhar puramente pessimista, se o nosso olhar é um olhar que procura aquilo que é fácil, recordo-vos que numa das minhas homilias nesta casa de Deus, dizia que o olhar humano é o olhar que contempla aquilo que é fácil, aquilo que é perceptível. Mas o olhar da fé procura aquilo que Deus escondeu em todos os fatos e circunstâncias. O olhar da fé nos faz olhar para o alto, não para baixo. E o Papa comentava isto. Para aqueles que veem Cristo entrar em Jerusalém, mas carregam dentro de si o pessimismo, o desespero, vem somente o jumento. Se assemelha a um jumento. Não tem razão, não tem fé, são movidos por instintos, movidos por impulsos. Mas aquele que, imbuído do Espírito de Cristo, que também veio com ele do Getsemane, aqui está a diferença do povo que estava em Jerusalém e não reconhece, e do povo que vem de fora, do povo que também fez este caminho de fé. Jesus sai da Galileia, e a partir de um longo caminho espiritual, vai revelando à sua igreja as medidas de seu amor, a este povo que veio de fora. O olhar não era um olhar para baixo, um olhar pessimista, um olhar para alto, e estes podiam ver Cristo no lombo de um jumento. Por isso a primeira distinção. Olhamos para baixo, porque o peso de nosso pecado. Olhamos para baixo, porque estamos desanimados. Olhamos para baixo, porque queremos que tudo seja do nosso modo. Olha o que diz o versículo. Pai, se for da tua vontade, que este cálice passe. Meus irmãos, sejamos sinceros. Quantas vezes nas nossas orações nós pedimos que Deus passasse o cálice à frente, porque naquele momento não estávamos dispostos a beber do cálice. Naquele momento, o meu apego, a minha vaidade, o meu orgulho, o meu desejo de ser feliz, a qualquer preço, mas não ao preço da salvação, me fez passar o cálice à frente. Agora é tempo de beber do cálice. Este cálice não pode ser passado.
Este cálice não pode ser dado a outro, senão eu mesmo tomar dele, para que eu esteja unido a Cristo. E esta minha união é uma união de amor. Por isso, muitos que olharam para o alto, viram Cristo, não revestido das insígnias de rei, mas vestido da insígnia do amor. O servo humilde e obediente. O servo que na solidão da cruz carrega consigo toda a humanidade. Jesus estava sim solitário na cruz, porque ninguém poderia equiparar-se, ninguém poderia alcançar a sua prova de amor. Mas ali Jesus leva consigo toda a humanidade. Ali Jesus crucifica o nosso pecado. Ali Jesus crucifica nossa escravidão. Ali Jesus crucifica o que é nosso, para nos dar aquilo que é de Deus. Por isso, no domingo de Ramos, temos o desejo, como diz os santos padres da igreja, de não celebrar a Páscoa de Cristo, mas celebrar a Páscoa com Cristo, junto do Cristo. Tomar parte de seu banquete, tomar parte de seu julgamento, em detrimento daquilo que foi o palácio de Herodes, quando o próprio Pedro temeu. E é interessante pensar isso, amados irmãos. O que motivou Pedro a negar Jesus não foi um centurião romano armado de espada e escudo. O que fez Pedro tremer não foi um exército romano, uma legião. Foi uma simples mulher serviçal, tomada de seu avental. Por muito pouco, Pedro temeu e renunciou a Cristo. Eis, amados irmãos, aquilo que todos os dias fazemos, por muito pouco. É tempo de enfrentar toda e qualquer tentação que possa nos fazer, mesmo até que amanheça o dia, porque esta é a ideia, antes que cante o galo, antes que amanheça o dia. Muitas vezes não esperamos nada, amados irmãos, não esperamos a conclusão, já muito antes renunciamos a Cristo. Muito antes voltamos atrás. Aí está o sentido segundo da sua solidão na cruz. Aqueles que conheciam a Cristo, aqueles que comeram de seu pão, aqueles que ouviram que este pão e este cálice não é mais pão e vinho, mas é meu corpo e meu sangue. Eis, amados irmãos, que até sexta-feira nos será exigida esta prova de fé e fidelidade. Vamos, dentro mais, partilhar do cálice e da patena, do corpo e do sangue, e em nós vai se realizar este mistério, mas que exigirá de nós ainda mais uma decisão. Getsemane, lugar da decisão, lugar da solidão. Que sejamos capazes, amados irmãos, de iluminados pela oração ao longo desta semana. Não adianta só desligar a televisão, não adianta só desligar o celular. Fazemos algumas coisas para eximar a consciência de culpa. A Semana Santa é semana de oração, é semana de levantar de madrugada, de dobrar o joelho. Teremos missas de madrugada, né? 5 horas da manhã. Quem será capaz de vigiar com o Senhor? Porque este foi o pedido. Vocês não conseguem vigiar um pouco? Não conseguem nem vencer o sono? Como irão vencer o julgamento? Como irão vencer a cruz? Se não conseguem ficar um pouco acordado? Como irão batalhar contra o demônio? Se não conseguimos vencer o mais primitivo de todos os sentidos, quanto mais vencer a tentação. Quer vencer o demônio? Se una a Cristo. Quer vencer o demônio?
Ofereça a Cristo o menor dos seus sacrifícios, pois o menor dos seus sacrifícios para Deus é o maior. A começar por aquilo que é mais necessário, o sono. O Senhor merece até o nosso pouco ou o nosso muito. Rezemos, irmãos, para que esta semana, Semana Santa, a grande semana, tenhamos de fato atitudes de homens e mulheres que têm fé e testemunhem esta fé. Fechemos os nossos olhos e silenciosamente nos coloquemos diante do Senhor, na sua santa presença. Supliquemos que sua palavra seja a palavra que em nós realize o seu mistério da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.